comadres, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, porque finalmente está acontecendo o feat mais esperado desse canal. Temos aqui com a gente Gabi Xavier, finalmente. Gabi, como você está nessa Oi, tarde? estou bem, estou ansiosa, porque a gente está há muito tempo, vocês talvez não saibam, mas a gente está há muito tempo criando esse vídeo aqui, então olha. Não, a gente tá há muito tempo falando de fazer um feat, aí depois surgiu a Isso, ideia de fazer um feat sobre Dark, aí a gente reviu as 2 primeiras temporadas de Dark, ficou vários dias até de madrugada montando comentando. dossiês no Google Drive, tendo teorias loucas 3 da manhã, e esse dia finalmente chegou, finalmente estamos aqui. Tá tendo esse vídeo aqui agora no canal, e tem vídeo no canal da Gabi também, no Sala do Tempo, Sim. certo? Uhum. E então se inscrevam lá, assistam o vídeo lá também. E eu queria dar alguns avisos antes da gente começar. Que assim, esse aqui é um vídeo de teorias. E a gente não assistiu a 3ª temporada ainda. Eu sei que muita gente assistiu, já fez vídeo sem spoiler pra vocês, já viu tudo. Mas a gente não assistiu até agora porque a gente não quis. Eu resolvi esperar. Eu escolhi esperar. Porque fazer teoria é muito legal e a gente tava muito na hype, então a gente resolveu gravar aqui esse vídeo de teoria. Então a gente não sabe o que acontece, tá? A gente tá realmente teorizando junto com vocês que também não sabem. Então pode ser que tenha muita coisa errada, pode ser que as pessoas que já assistiram vejam esse vídeo e falem assim: caraca, elas erraram tanto, como elas ficaram até 3 da manhã pra nada, porque elas erraram tudo. Mas assim, são tantas teorias que provavelmente alguma tem que estar certa. E aí a gente dividiu. Esse vídeo aqui tem as teorias que não envolvem o trailer de Dark, e o do canal da Gabi tem as teorias só sobre o trailer, porque era tanta teoria que a gente teve que dividir. E o que mais que eu preciso dar de aviso? Ah, sim. Então, aqui também tem teoria muito louca, né? Tem coisa que a gente não Sim, necessariamente concorda. Exato. Esse era o segundo aviso, inclusive. Nem todas as teorias que estão aqui são nossas. E tudo que não for nosso, a gente colocou os links da teoria original na descrição para dar os créditos para as pessoas que teorizaram isso. Só que são teorias tão boas que a gente acha que pode ser que aconteçam. Algumas não. Algumas a gente só achou que não vai acontecer, mas tem tanto argumento bom que valia a pena comentar. Então elas estão aqui também. E eu queria fazer um aviso também para as pessoas que lembrar que, assim, fotos de set e trailers enganam, gente. Porque tem muita gente que às vezes a gente comenta alguma coisa e a pessoa fala, sei lá, ai, mas o Magnus do Outro Mundo não é assim. E aí eu fico assim, mas como você tem certeza que aquele Magnus é o Magnus do Outro Mundo? E a pessoa, porque tem as fotos do set. E aí eu fico assim, mas as fotos do set, às vezes eles postam de propósito, só pra dizer, a gente do caminho. Então, isso é uma coisa importante. Nem tudo que a gente tá vendo vai ser assim. Inclusive, eu acho que Game of Thrones e Westworld foram 2 ótimos exemplos de como trailers enganam as pessoas. Sim. Porque toda semana eles faziam um trailer que parecia que o próximo episódio ia ser um negócio assim totalmente diferente do que realmente era. Então, a gente tá se baseando nas coisas que a gente viu, sem saber o que é do outro mundo, o que que não é, o que que vai acontecer de verdade, o que que não vai, o que que era zoeiro, o que que não era. Isso aí. Então, é isso. Vamos começar com uma teoria. Assim, a gente vai começar, na verdade, com 2 teorias sobre quem realmente é o Adam. Caso... não, pera, tem um aviso importante que eu não dei. Gente, a gente não fala alemão, então às vezes a gente fala um nome meio alemão, meio americano, meio português, meio espanhol. Vai variando. Então, as 2 primeiras teorias vão ser sobre quem seria o Adam, caso ele não seja o Jonas. E a primeira delas é uma que, assim, não sei a Gabi, mas eu não acho nem um pouco que seja isso, apesar de eu quase ter me convencido no meio do caminho. Quase, exatamente. Mas é de que ele seria o Mikkel. E essa teoria é uma das que não é nossa, mas que a gente acha que tem muitos argumentos que fariam ela fazer muito sentido, mas que a gente acha que não vão acontecer. Mas a gente quis trazer mesmo assim. Eu também não concordo com essa teoria, embora durante muito tempo eu tenha duvidado sobre Adam ser Jonas ou não. Depois que eu reassisti as temporadas, eu acabei matando essa teoria na minha cabeça, mas ela tem muitos argumentos que me levam a pensar outras coisas para além dela, inclusive. Então, eu acho que ela é interessante de se analisar de qualquer maneira, né? E eu acho engraçado que quando a gente começou... acho que foi, tipo, eu que joguei essa teoria pra você, assim. Foi. A gente tava, tipo, nossa, nada a ver. Aí a gente foi revendo, lendo mais argumentos, e de repente a gente começou a ser convencida, assim. Mas eu acho que o trailer, principalmente, derrubou um pouco. Mas, vamos ver. Porque ela começou muito por causa daquela história de que, justamente,
o Michael falava algo que depois o Adam falaria muito parecido, né? Que talvez ele seria uma pequena parte de um gigante câncer, né? Então, e como Dark tem muito daquelas coisas de personagem em diferentes momentos da sua vida falar a mesma coisa, a mesma fala exatamente várias vezes, eles falaram, opa, isso é um easter egg. Então quer dizer que esse aqui não é o Jonas, é o Michael, porque quem disse isso primeiro foi o Michael, o Mikkel, então tá errado, não é o Jonas, é o Michael querendo se passar por ele por algum motivo. Esse foi o primeiro argumento que surgiu e que deixou as pessoas ali encafifadas, mas também, né, há outras explicações que a gente pode falar depois, fora a questão da marca da cicatriz, de ser enforcado, que qual outro personagem que também foi enforcado nessa história, para além do Jonas? Foi o Michael, né? Que aí surge a teoria justamente de que de alguma maneira ele não teria morrido ou seria um Michael de outro mundo, não sei, mas que a cicatriz é igual porque é o único outro que poderia ter a mesma cicatriz, né? E vale lembrar que o Mikkel era conhecido por ser um grande fã do Houdini, que era uma pessoa conhecida por escapar da morte muitas vezes. Então, tem muita chance dele ter feito, tipo, um truque de mágica ali, em que ele, sei lá, trocou o corpo dele com alguém, ou ele conseguiu escapar da corda de alguma forma, ou mesmo que alguém tirou, isso seja só uma referência ao fato do Houdini escapar muito da morte. Mas, assim, tinha um corpo. Então, alguém foi enterrado, alguém foi encontrado e enterrado. Se era o mesmo Mikkel, se era o Mikkel, se não era, já não sabemos. Mas, se ele tivesse sido enforcado e tivesse conseguido sair, ele teria a mesma marca do Adam. E fora isso, eles têm traços que parecem também, né? O Mikkel, ele tem olho claro, assim como o Adam, assim como o Jonas. Na verdade, muita gente tem olho claro nessa série, né? O que ajuda as teorias a se intensificarem. Mas dá pra se... Assim, a possibilidade de se passar pelo Jonas existiria. Até porque um é filho do outro, né? Então, teoricamente, eles poderiam ter... Geralmente, quando... Não sei se na sua família é assim, mas as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais parecidas. Então, não seria tão discrepante que, em algum momento, eles pudessem parecer. Fora que também tem a detalhe aí de que o Adam, de qualquer maneira, tá derretido. Então, qualquer diferença ou semelhança ali, talvez propositalmente, pela história, pelos roteiristas, teria sido apagado, né? Então, fica justamente essa dificuldade da gente achar a similaridade para além da cor do olho, que aí tem toda a questão de que a cor do olho do Jonas não é tão assim igual a do Adam, então por que mudou? Foi radiação? Não foi? Quer dizer então que não é ele? Então essas mudanças físicas propositais ou não acabaram trazendo mais dúvidas sobre quem era o Adam, né? Fora a questão do simbolismo ali também da roupa, talvez, tanto quanto a questão do Houdini também, no dia que ele desaparece ele usa uma roupa ali de morte em determinado momento, enquanto faz mágica, então isso quer dizer que tá fazendo uma referência a justamente ele fakear, ele falsificar a própria morte. Então a gente começa a achar um monte de easter egg, de justificativa, né? Não sei se você quer explicar melhor, que você que achou essa referência da questão do Adam, o arcanjo, acho que é maneiro você explicar. Sim. Antes, queria comentar que essa questão da desfiguração, o próprio Adam diz que é por conta das viagens no tempo. Isso. Há divergências aí, né? Porque Dona Cláudia também viajou muito nessa vida, não tem marca nenhuma. Mas pode ser que essa desfiguração tenha sido causada por outra coisa. Uma coisa que é importante ressaltar é que tem uma cena da segunda temporada que mostra o Michael derrubando óleo quente no chão da sala deles, e aí o chão fica marcado pra sempre. Isso talvez também possa ter sido uma pista que, tipo, uma queimadura marca uma pessoa pra sempre, e que talvez fosse uma pista de que a desfiguração do Adam seria por alguma outra coisa que não a viagem no tempo. Talvez uma queimadura, ou talvez a matéria escura, não sei. Mas, realmente, tem muita referência na questão bíblica dos dois, né? Porque Adam é o primeiro homem, Michael é o arcanjo. Mas existem algumas vertentes da religião cristã, eu não sei nem se é católica, mas é cristã com certeza, que tratavam Michael e Adam como a mesma pessoa. E diziam que, antes de se tornar mortal e antes de se tornar o primeiro homem, Adam era o arcanjo Miguel Michael. Então, se Dark estiver usando isso como referência, faria sentido que eles fizessem essa brincadeira de que o Adam, na verdade, é o Michael e não o Jonas, porque um dia Adam foi Michael, segundo algumas vertentes.
Esse foi o argumento que você me mandou que eu mais fiquei, ué, será? Porque eles têm tanta referência bíblica que de fato tá ali vinculada com a trajetória, com a personalidade dos personagens dentro de Dark, que eu falei, não é possível, por que existe isso? Mas é claro que pode ser também proposital, né? Você usar um nome ambíguo ou simplesmente não utilizar essa referência porque é uma escolha deles, né? Usar aqui e ali uma referência e não usar outra. Mas eu achei esse um dos melhores argumentos, porque é muito intrigante que justamente faça esse vínculo entre Adam e Michael, né? Eu, pessoalmente, acho a questão do Houdini a mais intrigante de todas nessa teoria, porque realmente eles botam muita ênfase no fato do Mickey gostar de mágica e depois isso some na história, sabe? Eu acho que ainda pode aparecer na última temporada, mas aí talvez mais vinculado às teorias que a gente faz com trailer e tal mesmo, com Mickey de outro mundo, né? Porque aí a gente pode falar melhor no que vai estar no outro vídeo, né? Mas nesse Michael que a gente já acompanhou, nessa realidade deste Jonas que a gente está presenciando até então, talvez ele realmente tenha finalizado, se ele não for o Adam, como estão especulando. Quer falar da parte do quadro? Não, pode falar. Ah, tá. E também tem a questão de que o Michael era pintor, né? Ele, inclusive, tampou todas as pinturas que ele tinha feito ao longo da vida antes de se matar. Então, a gente nunca soube o que estava pintado ali. E o Adam tem um quadro no quarto dele... no escritório dele, que ele fica observando o tempo todo. Então, quem sabe esse quadro não tenha sido pintado por ele mesmo? Porque ele é o Michael e ele é pintor. Então, assim... realmente tem muitas semelhanças entre os dois pra simplesmente descartar essa teoria tão fácil, sabe? Na vida real, a gente sabe que o quadro que tem no quarto do Adam foi pintado por um pintor chamado Peter. Então, assim, o Peter também pode estar envolvido nessa história toda. Mas... virou pintor. Esse foi o final do Peter, gente. Mas, querendo ou não, é uma pessoa que era obcecada por pintura e que tem uma pintura... e agora tem uma pintura no escritório do Adam que ele fica encarando. Então, assim, há semelhanças. Agora, a minha grande dúvida, desde que eu vi essa teoria, então, a primeira vez, quando você trouxe, a gente começou a pesquisar, é por que ele faria isso? Ele viraria outra pessoa e fingiria que era o próprio filho para o próprio filho. Por que ele faria isso? Porque, Gabi, tudo tem que acontecer como sempre aconteceu pra então poder mudar essa resposta. A gente não questiona, né? Eu, enfim, acho que essa teoria, por mim, hoje não seria real, mas eu acho que tem detalhes interessantes pra analisar. Exato. Também tem a teoria de que ele seria o Bartosz, que eu também não acredito, mas também tem argumentos, menos do que a do Mikkel, mas tem. Primeiro argumento é o passional, né? Que justamente o Bartosz, de alguma forma, teria chegado nesse ponto e ele queria se vingar pra caramba do Jonas por causa da Marta até hoje, porque perderam... se bem que depois ele mataria a Marta também, né? Ele seria aquele que daria o tiro. Enfim, mas por algum motivo ele tem ressentimentos e isso tudo envolve... de tudo. Ele quer matar todo mundo não quer deixar eles juntos, nem que ele perca também a Marta pra sempre. Exato. Enfim, a base dessa teoria... não vai ficar com ninguém. Isso. A base é muito passional, não tem muito vínculo físico, né? Não tem nenhuma base, talvez, religiosa. É muito mais nessa questão... realmente de vingança, assim. De paixonite de adolescência que nunca passou. Olha... assim, não acho impossível que seja só questão passional, porque, né, tem muito homem babaca nesse mundo. Mas tem uma coisinha só que aparece na série que eu acho que talvez desse a entender isso, que é quando a Marta tá ensaiando pra peça de teatro, porque quando ela apresenta, quem tá assistindo é o Bartosz, mas quando ela ensaia, quem tá assistindo é o Jonas. Ela tá encenando, olhando direto pro Jonas, e ela fala sobre o fio vermelho como sangue que liga todas as nossas ações. E aí ela diz que não se pode desfazer o nó, apenas cortar. E aí ela diz assim, e ele cortou o nosso com uma faca afiada. Mas algo restou que não pode ser cortado, uma ligação invisível. E aí ela fala, uma ligação invisível. E aí toca o telefone do Jonas e é o Bartosz ligando. Será, a ligação invisível, será que seria outra pessoa? Será que outra pessoa cortaria? Não sei. Entendi. É uma referência que pode significar outra coisa que a gente não está entendendo ou simplesmente significa isso mesmo. Eu acho que entre as duas teorias a do Mikkel é mais forte, mas fica aí a ideia de muitas pessoas. Sim.
Mas, falando de Bartosz, uma teoria que eu realmente acredito, até por escolha e caracterização do personagem, que é muito parecido um com o outro, aí nesse caso é que o Bartosz mais velho seria aquele que, em 1921, chega o Noah, novinho nessa época, né, por trás e acaba dando uma machadada nele, ele morre na hora e tal. E que, como o Bartosz, ele justamente já estava trabalhando com o Noah, nesse caso, mais velho, desde sempre, ele teria continuado trabalhando com Sigmundus durante algum tempo, perdeu a fé, provavelmente, porque ali ele tá desiludido, parece não acreditar no que ele faz mais, né? E acabou sendo morto no final. E eu super acredito, não sei você, mas eu super acredito nessa teoria até hoje, depois de rever as temporadas. Não, eu acho que de todas a que tá aqui, é a que faz mais sentido e é a que eu realmente espero que comece a terceira temporada, seja confirmado. Se tem uma aqui que talvez esteja certa, é essa. Eu já acho que agora o marido da Agnes é outra pessoa, e aí, gente, vocês vão ver no outro vídeo lá no da Gabi, que daí a gente falou melhor sobre isso. Mas eu acho que seria muito poético ser o Bartosz aqui, porque o Noah foi quem introduziu ele, o Noah adulto introduziu ele, adolescente na Sigmundus, e aí o Noah adolescente iria matar ele, sabe? Esse é o tipo de coisa poética que acontece em Dark. É um ciclo também, né? Então, fecha tudo. Então, eu acho que faz sentido, fora que pra mim, de novo, é igual. Os atores são muito parecidos, é a mesma carinha, assim, não só de traços físicos, como de atuação, de expressão facial. Então, se não for, meu Deus, quem é esse cara, eu não sei. E aí tem essa teoria que eu também acreditei durante muito tempo, até o trailer, de que ele seria o marido da Agnes, porque ele teria perdido a fé e faria sentido ali, né, ele ter convivido com a Agnes no passado, depende da perspectiva, enfim, em determinado ponto do tempo em Dark, e ele perdendo a fé por algum motivo, eles se separaram, mas não sei, me pareceu que aquele cara, aquele supostamente Bartosz, naquele ponto da vida estava desiludido, não tinha nenhum vínculo com o filho, também não teria, teoricamente, talvez, eu não imagino ele queimando um filho com aquelas marcas que a gente viu que o Trond tinha, então aparentemente, essa parte da teoria sobre ele ser marido da Agnes já não acredito muito. Mas ele ser este cara que foi morto pelo Noah novinho, aí eu super confio. Agora, saindo um pouco dessas pessoas que a gente tá falando aqui, desse núcleo, um pouquinho, tem uma teoria, que de novo essa aqui não é nossa, de que a Marta da realidade alternativa, né, aquela que salva o Jonas no final da segunda temporada, seria uma filha da Hannah com o Ulrich, mas não a Hannah e o Ulrich do nosso mundo, e sim do outro mundo. Porque existe uma teoria que diz que nesse segundo mundo que a gente vai ver, o Ulrich se casou com a Hannah e não com a Catarina. Isso explicaria muitas coisas. Explicaria por que o Magnus tem cabelo preto, explicaria por que a Marta tá meio que desempenhando o papel do Jonas em todas as fotos, todos os trailers, tudo que aparece. E aí? O que você acha disso? Então, eu tinha uma propensão a acreditar muito nisso até o trailer também. É claro que, de novo, as fotos de bastidores super desmentem essa teoria, mas é aquela coisa que a gente tenta não se segurar nelas, né? Porque claramente tem várias fotos que são ensaiadas, que são montadas pra gente achar que tá acontecendo uma coisa que eventualmente não está. Mas seria interessante. A minha única dúvida que eu coloco aqui para te confrontar já nessa teoria você acha que existia algum contexto, em algum momento em que você fala tão bonitinho, o Ulrich, eu não sei qual o nome dele, é Ulrich. Em algum momento ele se apaixonaria ou escolheria a Hannah? Existiu alguma coisa, por exemplo, nessa realidade que pudesse ter levado ele a escolher a Hannah? Existiu algum momento na vida dele que isso foi uma possibilidade? Reassistindo, eu fiquei com essa dúvida, porque eu pensei, será que ele não escolheria sempre a Catarina? Por mais que a Catarina também apareça diferente, né? Porque ela já tá com um olhar mais centrado, de repente. Sim. Vai ver, a Hannah... nessa realidade, a Hannah é a bad girl e a Catarina é a nerd. Aí ele gostava mais desse tipo de... Aí faria sentido, porque aí a Catarina seria mais retraída, né? E naquele ponto que o Ulrich, ele era todo bad boy, ele gostaria mais da... Future. Então, eu acho pode que ser. Se acontecer, eu acho que é porque as duas são personagens bem diferentes nessa segunda dimensão. O que pode ser, nada impede isso, até porque a gente já teve algumas provas de que são realidades muito semelhantes, com algumas diferenças ali, e pequenas diferenças em efeito borboleta podem causar grandes diferenças no futuro, né? Mas... Bom, outro assunto que é muito especulado por fãs de Dark
é a real identidade do Boris Nivold, que se disfarça de Alexander Kula, casa com a Regina e se torna o chefe da usina nuclear. Tem muita teoria sobre isso na internet. A gente vai falar sobre duas aqui, mas eu já tenho uma teoria minha de que ele seria filho do Jonas da nossa realidade com a Marta da outra realidade. Então ele seria um viajante dimensional e não um viajante no tempo. Mas já tem vídeo sobre isso, então esse vídeo aqui vai ficar muito longo se a gente vai falar de tudo. Então vai estar nos cards, vai estar na descrição também, então vocês assistam lá. Aqui a gente vai falar sobre uma teoria que a gente encontrou na internet, e uma que eu tive enquanto a gente revia a segunda temporada e que eu fui totalmente convencida e eu já acho que nem a minha original faz tanto sentido quanto essa. Exatamente. Então, a primeira seria do Alexander ser filho da Hannah, que voltou para 54 e teve ali um momento com o Egon que estava já num momento instável também do seu casamento, e algumas pessoas já, quando assistiram esse fim da segunda temporada, tiveram a suposição de que eles tiveram um caso, e aí eles teriam tido justamente Alexander, que veio de um tempo, que seria o Boris Nivold, na verdade, né? Então a gente precisa supor que ele veio de outro tempo, e aí ele poderia ter usado a máquina da mãe dele, que vamos lembrar que a Hannah, ela tá com uma máquina do tempo neste momento da história, porque quando ele aparece pra Regina, ele é novo demais, né? A conta ali de 50 e poucos até ele chegar em 80 e poucos não casa. Ele não tinha seus 30 anos, ele tinha menos de 20, talvez, ou 20 e poucos. O que você acha dessa teoria? Sim, eu acho que assim, a Hannah, quando ela chega em 54, ela já tem 48 anos. Se ela tivesse tido um filho ali, já seria meio tarde. Mas vamos supor que daria pra ela ter até, tipo, 54. Ainda assim, seria muito mais velho do que a idade que o Boris aparenta ter ali em 1986, que é quando ele chega. E fora isso, a máquina do tempo da Hannah, ela só viaja de 33 em 33. Ele não tem a máquina do Adam, que viaja em menos tempo. Então, ou ele ficou esse tempo todo, tipo, ele nasceu e ficou, ou ele foi transportado recém-nascido para 1986. Fora que essa idade dela é uma problemática complicada para a história, porque ela voltou para um momento em que a medicina não é avançada como hoje. Sim. Então, se hoje a gente pode falar de casos de mulheres que tiveram filhos mais velhas, já é algo complicado em certas situações. Naquele momento, então, que ela não teria qualquer suporte atual, né, moderno, é ainda mais complicado. Fora isso, que ela tem a máquina, mas ela só vai viajar em ciclo de 33, então não vai casar para ele chegar exatamente naquele ponto, a não ser que tenha uma conta que eu de humanas não consigo fazer, dele passa para frente, para trás, assim, eu não consegui chegar nesse ponto. Não, mas eu queria fazer um comentário só, antes da gente passar para a próxima teoria, que foi um negócio que eu reparei enquanto eu tava revendo. Quando tem aquele episódio que o Jonas volta para junho de 2019, para o momento em que o Michael se mata, a parte do Alexander nesse episódio, ele tá lendo uma matéria que fala justamente meio que sobre o momento em que ele chegou em Vinden. Porque fala sobre um assassinato que ocorreu numa outra cidade, perto de Vinden, e que até hoje, 33 anos depois, não se encontrou o responsável. Só que essa matéria, tem duas informações importantes nessa matéria. A primeira é que foram 2 foragidos, não foi só um. Então ele não é o único foragido. E a segunda é que sabem que foi um assassinato, então um corpo foi encontrado. E esse corpo não poderia ser do Alexander original, porque senão o Clausen já saberia que o irmão dele tá morto, porque saiu no jornal que o irmão morreu. E ele tá justamente procurando o irmão. O que leva a gente a achar que o Alexander e o Boris são os 2 foragidos, e os 2 mataram uma pessoa juntos. Então, que ele não matou o Alexander pra substituir. O Alexander tá solto por aí. Exatamente, então vou jogar essa informação aqui. Mas a outra teoria sobre a identidade do Boris, que eu acho que faz muito sentido, e agora eu acredito muito mais nela do que na teoria de que ele é de outra dimensão, é que ele seria filho da Inês Canvold com o Tronte Nielsen. Por quê? Nivold é Nielsen e Canvold, certo? Beleza. E aí a gente já sabe que o Tronte teve um caso com a Cláudia, ok? Só que a Yana, ela diz pro Ur que o pai dele teve vários casos e que a Cláudia não foi o único. Então ele pode ter tido um caso com outra mulher.
Em 53, a gente vê que a Inês e a Yana são amigas. Então, assim, ela era uma pessoa próxima da família com quem ele poderia ter tido um caso. E a Inês diz que ela perdeu um filho logo que ele nasceu. Mas, não necessariamente, essa criança morreu. Ela acredita que a criança morreu. Pode ser que alguém tenha tirado dela e falado que morreu e não tinha morrido de verdade. Pode ser que ela saiba que a criança não morreu, mas por algum motivo ela não podia contar isso para as pessoas e ela disse que o filho dela morreu. Mas se ela tiver tido um filho alguns anos antes, encaixa a idade de um jeito que não encaixaria se ele fosse alguém lá de 1953. Tem vários fatos na própria Inês que mostram que talvez ela soubesse de coisas que ela não aparenta saber. Então, por exemplo, a primeira aparição dela na série, ela diz que ela é muito boa em guardar segredos. Quando a primeira fala de uma pessoa numa série é essa, a gente já começa a suspeitar um pouco, assim, né? E quando o Jonas pergunta pra ela desde quando ela sabia sobre o Mikkel, ela diz que ela sempre soube. Mas depois ela meio que corrige e fala assim, ele sempre pareceu ser um menino meio estranho, no começo eu achei que ele só imaginava demais, mas depois eu comecei a acreditar. Será? Pode ser que ela já soubesse. E a gente também sabe que ela drogava o Michael / Mikkel pra ele não ficar lembrando das coisas que ele passou. Então, assim, talvez ela intencionalmente drogasse ele pra que ele não deixasse ela, justamente porque ela já tinha perdido um filho e ela não queria perder outro. E... Nossa, o tanto que eu tentei dar print pra descobrir qual que era o remédio, você não faz ideia. Ela mudou intencionalmente o nome do Mikkel pra Michael, sendo que ela podia ter mantido o Mikkel. Tipo, não tinha por que não manter Mikkel. Ela escolheu ela fazer gostava essa mais mudança. De Michael. Então, mas ela escolheu. ela escolheu fazer essa mudança. E quando em 86, ele foge do manicômio e ele tenta levar o Mikkel de volta pra caverna, assim que falam que o cara do manicômio sumiu, ela já se toca que ele tá indo atrás do Mikkel, entendeu? Então ela sabe, essa mulher sabe de alguma coisa. E eu acho que ela sabe porque o filho dela foi pego pela Sigmunds por algum motivo, ou por alguma outra organização por algum motivo, e aí ele cresceu e se tornou o Boris Nivald. E eu vou apostar nessa teoria nessa terceira temporada. Tem muito ligando ela ao Sigmunds, tem um negócio de que o quadro ali da Tábua de Esmeralda estava no mesmo hospital que ela trabalhava, então as pessoas ficam supondo que ela teria realmente uma ligação, que ela esconde alguma coisa, eu acho. Não é possível que ela seja simplesmente uma pessoa que guarda muitos segredos, vê tudo acontecendo e não conta pra ninguém. Ou realmente ela é a maior guardadora de segredos do mundo e tá apenas de espectadora. Se não, ela esconde muitas coisas. Eu achei interessante a sua teoria, né, de que ela seria, então, a mãe, desde que então ela não teve mais nenhum contato, ou não sabe que está vivo, ou porque mentiram para ela, ou simplesmente tiraram dela e é isso aí, para que ele fosse usado por algum motivo pelo pessoal lá da Sigmunds ou para outra organização, não sei o que aconteceu, mas eu acho que ela esconde muitas coisas assim. Seria interessante ela ser mãe do Boris Nivald, porque justamente ele viria de alguém com quem ele não tem nenhum link, nenhum vínculo, nenhuma ligação, e também explicaria ele chegar na hora certa, no momento certo, para salvar a Regina naquele momento ali, né? Já estando baleado, enfim, tem muita segredos envolvendo o Boris Nivald, com certeza tem, e é um dos que eu tô mais curiosa para descobrir. Sim. Não, e outra, né? Tipo, a Inês foi quem recebeu a primeira carta do Michael que falava que só podia abrir em novembro. Gente, desculpa, se eu recebesse uma carta de alguém que se matou falando pra abrir só em novembro, eu ia abrir na hora, entendeu? Eu não ia esperar até novembro. Então, eu falei, de repente ela é a pessoa mais paciente do universo. Eu nunca conhecia. Assim, ela sabia alguma coisa. O que? Não sei, mas ela sabia. Eu acho. A próxima teoria é sobre justamente o verdadeiro pai do Helge Doppler, porque já fica muito no ar ali que a Greta fala que, opa, esse filho aqui não é de quem parece ser, porque ela teve um caso, aconteceu alguma coisa, já teve gente especulando aí se foi realmente algo concedido ou não, mas enfim, fica no ar que o Helge não é filho de quem imaginamos que ele seja, e eu super achava, porque ela conta desse caso de suposto momento infiel pro Noah, e eu super achava que tinha algum clima, porque ela põe a mão assim, ele fica só olhando, meio que já sei disso que você está me contando, mas aí a Ingrid veio e falou, não,
Ele é reverendo, então ela conta tudo mesmo, e é isso aí. Senão ela não falaria pra ele uma coisa que ele já sabe. E aí ela veio com essa teoria aqui de quem seria o verdadeiro pai dele. Eu fiquei intrigada e por isso eu quero que ela conte pra vocês. Olha, eu já nem tenho mais tanta certeza dela assim, porque agora que a gente tem personagens novos, eu acho que pode ser algum deles também, até porque a gente já viu cenas deles em vários momentos do tempo. Mas eu acho que ele poderia ser filho do Daniel Canvald, que é o pai da Inês, e que é... Eu não sei se ele é, tipo, chefe, diretor. Ele é, tipo, a Charlotte da delegacia, lá em 1953, 54. E quando o Egon tá conversando com ele, falando que a esposa dele não tá dando mais atenção pra ele, que ele não sabe o que fazer, nem sabe que tá sendo traído, né? Tadinho. Tem uma pessoa que tem dó nessa série, é o Egon. Eu também. Aí, então, são poucas. O Egon é uma delas. E aí o Daniel fala assim, mas você sabe, né, depois que os filhos nascem, a gente começa a gente tem que dar um jeito, porque as esposas, elas só dão atenção pros filhos mesmo, nem querem mais saber da gente. E aí ele meio que tenta convencer o Egon a ter um caso com alguém, que a gente depois vai entender que talvez seja a Hannah. Talvez. E ele dá a entender que ele já teve casos com outras mulheres. Beleza. Só que, até aí, tipo, seria uma conexão meio louca, assim, né? Só que... Se o Helgi e a Inês forem filhos do Daniel, os dois são meio irmãos. E aí eu acho que seria muito, tipo, poético e interessante pra história o fato de que os dois adotaram crianças depois. Porque a Inês adotou o Mikkel/Michael e o Helgi adotou o Peter. E aí eu acho que ficaria, tipo, muito poético ver, tipo, os dois eram meio irmãos, sem nem saber, e aí nenhum dos dois teve filho, mas eles adotaram, sabe? Eu acho que seria interessante. É só por isso. Eu acho que encaixou ali no fato dele trair a esposa, no fato de ter um pai que não é o pai, e eu acho que seria bonito. No fim das contas, eu gostava muito da teoria dele acabar sendo filho do Noah, só porque o Noah ficou sendo a figura paterna para ele durante muito tempo. Mas a verdade é que vários desses sem pai na história, ou com suposto pai aí de infidelidade, podem não ter nenhum pai importante e ser qualquer um, assim, né? É ou ser o Daniel Canvald, que simplesmente traía pra caramba e eventualmente teve um outro filho e ficou por isso mesmo. Pode ser. Mistérios. Tem muito uma teoria, e uma coisa que eu fiquei pensando muito também quando eu tava começando a reassistir a série, que é que Winden não precisa existir, que tem que acabar tudo, que Winden é inteira o câncer do mundo, e o problema é a existência dela com todos esses loops, que ninguém sai de lá e tá todo mundo errado, todo mundo tem pecado, então tem que acabar. O que talvez eu acabaria fazendo uma dupla associação aqui com o que a gente vai falar no outro vídeo, que é que talvez pelo menos uma dessas Windens não tenha que existir, né? Que justamente até o que a gente tem da lei ali do hermetismo, que tá vinculada justamente à filosofia que guia os Sigmundos, que tem a lei da polaridade, que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, igual, desigual são a mesma coisa, extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. E eu fico perguntando o que é reconciliar esses paradoxos. Quer dizer, será que para um existir, o outro tem que existir? Será que a gente pode terminar um dos dois mundos, ou para terminar tem que acabar com tudo? Tem que explodir, tem que ter apocalipse, não pode ter e não pode sobrar ninguém. Sei lá, eu fico pensando que o Adam, ele fala o tempo todo ou falam mais sobre ele, né, que ele quer destruir aquilo ali, que para você reconstruir um novo mundo você tem que destruir aquele que já existe. Eu não sei, talvez eu acho que o Winden não tem salvação e tem que acabar mesmo para purificar ou para destruir, para o mundo não ter mais esse pedaço de câncer. Nossa, não, realmente, assim, é uma cidade bem errada, né? Tipo assim, é difícil tentar salvar alguém ali, porque todo mundo tem seus problemas, seus pecados e tudo mais. E eu acho que a própria série dá a entender isso em vários momentos, né? Por exemplo, nos dois momentos em que o Uri e a Hannah conversam sobre Apocalipse, eles falam, tipo, se fosse mesmo Apocalipse, o que você desejaria? E eles falam, um mundo sem Winden. Então, assim, talvez esteja ali a dica desde o começo, né? E agora eu vou jogar um negócio aqui que eu acho que você já ia jogar, então talvez esteja roubando de você, que talvez o mundo que a gente esteja vendo não seja o nosso esse tempo todo. Pode ser que o nosso mundo, na verdade, seja o que a gente vai ver na próxima temporada. Isso seria muito legal, Pode ser. Tipo, a gente tá o tempo todo falando, tipo, o nosso mundo e a outra dimensão. Isso. E talvez a outra Pode ser dimensão que seja essa seja a outra dimensão. Exato. Por isso que a gente nunca ouviu falar de Winden. Eu super comecei a acreditar nisso depois. Então, assim,
Pode ser, quem sabe o Eu Winden acho seja um bem erro provável. do tempo ali, um erro de tudo isso tá acontecendo. Exatamente. E por último, não é exatamente uma teoria, mas não é. Que foi uma coisa que a gente ficou pensando enquanto a gente tá assistindo, que a série foca muito na frase do Mikkel de que os truques de mágica, eles acontecem quando a gente não tá olhando. Quando ele diz aquilo de não é, a pergunta não é onde, é quando. Ok, tinha todo um contexto pra série que isso seria revelado depois, mas ele diz isso porque esse tipo de truque de mágica que ele faz, ele é feito enquanto a pessoa não está olhando. Então, na verdade, quando ele coloca as duas coisas, ele coloca 2 copos, cada um com uma coisa dentro. Então, ele coloca o objeto antes da pessoa ver o truque. E daí, na hora de levantar, ele faz de um jeito que parece... Um levanta sem um negócio e o outro levanta com. Então, toda a lógica por trás disso é que o truque de mágica, ele é feito de uma forma que você distrai a pessoa pelo que ela tá vendo e você realiza o truque por trás, entre aspas, das câmeras. Não tem câmera, mas tipo, por trás das cortinas ali. E isso talvez fosse uma grande metáfora pra série, porque até os próprios criadores já falaram que aquela cena, ela tem muitos significados que não são só o Jonas ter voltado no tempo, que depois a gente descobre que tem a ver com a outra dimensão também, mas a minha interpretação é que talvez teria até um terceiro significado, que é que esse tempo todo a gente tá vendo o que a série quis nos mostrar, né? Inclusive tem várias coisas que a gente não vê acontecendo. A gente não vê, por exemplo, o que o Jonas fez durante todo aquele período que ele estava com a Cláudia. Sim. Quando os adolescentes viajam no tempo, a gente não vê nem para que ano eles foram. Então, assim, tem muitas coisas que não são mostradas e que a gente não vê e que talvez elas sejam importantes e a gente esteja sendo desviado dessas coisas pelo que a gente está vendo da série. E eu acho que o trailer deixou isso muito claro, porque a gente sabe que tem novos personagens. Então, a gente sabe que tem personagens que a gente não estava vendo esse tempo todo e que estavam lá. Então, eu acho que essa teoria de que talvez tudo que a gente viu nessas 2 primeiras temporadas fosse intencionalmente para distrair a gente do plot real, faria muito sentido. Eu acho que se ficar mais fácil para o pessoal entender, seria pelo menos assim, que tem muitos fatores, talvez fundamentais e até, quem sabe, primários, que aconteceram antes, que startaram o que a gente está vendo agora, que a gente só vai descobrir na terceira temporada. Porque a gente está muito pensando assim, agora a gente vai conhecer a realidade que é o espelho dessa. E se a gente estiver enxergando o espelho desde o início? Entende? Se a gente estiver vendo a consequência, uma coisa que eu fiquei pensando muito, e até comentei com a Ingrid nos nossos assuntos da madrugada, é que e se, por exemplo, o Jonas já for um defeito dessa realidade, ele existir, entendeu? Que a outra realidade, por exemplo, porque eu acredito muito no seguinte, se a gente for pegar uma ideia de que, nesse caso, virou um multiverso, basicamente, né? Ou que uma linha temporal é o efeito da outra, que elas não existem como polos porque elas nasceram assim, para essa segunda ter existido, alguma coisa que aconteceu, e geralmente é quando você começa a mexer com viagem no tempo, que aí uma mínima modificação de algo que seguiria o fluxo normal do ciclo, né, fechado, foi modificado e pum. Você não modifica essa linha aqui, você cria uma segunda. E se a gente estiver vendo essa segunda desde o início? Não sei. Faria Quem muito sabe? sentido. Sei lá, mano, Dark é um negócio assim, pode ter uma terceira também, que a gente não sabe, que nem os personagens saibam, porque eles só viram 2, então assim... Só tá interessando 2 agora. Assim, como eu falei, são muitas teorias, a terceira temporada está chegando, todas as respostas serão dadas, todos os paradoxos serão, esqueci até qual era a palavra que falava lá na tábua, reconciliados, então a gente vai saber as respostas. Mas são tantas teorias que pelo menos alguma dessas tem que estar certa. Eu aposto que é a do Bartosz ser o cara lá do começo. Essa mais simples. Mas uma coisa viagens, essa. Que eu quero jogar só uma coisa que a gente não botou em nenhuma teoria, mas que eu super acredito ainda, é que pesquisando naquela primeira, pra gente tentar reforçar a ideia do Adam ser o Mikkel, a gente super descobriu que o arcanjo Michael, ele tá sempre ligado ao apocalipse e à resolução do apocalipse. Então, jogando uma teoria extra aí de bônus, eu acho que o Michael, que seja da outra realidade, ele vai aparecer de alguma maneira, de forma fundamental nessa história, porque, pelo menos essa simbologia religiosa tem que estar. Sim. E também o quadro que eles usaram para divulgar a terceira temporada, que é o que tá na sala do Adam, mostra justamente o arcanjo Miguel mandando as pessoas pro inferno. Então, assim...
Mano, o Mikkel tem que ter alguma importância Tem nessa que ter. última temporada. E por isso que ele mal apareceu no trailer final, porque Exato. aí dá muito spoiler do que ele vai ser. Até você comentou comigo, né? Você falou, eu tô achando que ele não vai ter tanta importância porque ele não apareceu. Eu falei, não, Gabi, pelo contrário, se ele for importante, eles não iam mostrar mesmo. Exatamente. E lembrando que a gente ainda vai ter várias outras teorias, talvez mais de pequenos fatos, né? De pequenas ações lá no outro vídeo, vinculando a questões do trailer e tal. Então essas são as macro teorias e a gente tem micro teorias que... no outro eu acho que a gente fez um trabalho de delegacia, de inspetoras, assim, Sim. e praticamente tudo vai tá certo. Eu tô bem, não sei lá. Eu falei, cara, se a gente tivesse vindo, a gente já tinha descoberto esse caso na primeira semana. O Jonas não ia ter nem desaparecido, se dependesse da gente. Mas enfim, gente, por enquanto vamos ficar aqui nesse vídeo. Assistam o vídeo lá na Sala do Tempo também. O link vai estar nos cards, no final do vídeo, na descrição. Então não tem desculpa pra não ver, porque o link vai estar em todo lugar. E é isso, se inscrevam nos 2 canais da Gabi, no Gabi Xavier e no Sala do Tempo. E ouçam os podcasts da Gabi também. E é isso. Obrigada, Gabi, finalmente, por esse dia. Imagina, obrigada a você. Saiu finalmente. Sim, e obrigada a todo mundo que viu o vídeo até aqui. E é isso. Até o próximo vídeo e assistam Dark. Tchau! Tchau!